Fala pessoal, estamos aqui com mais uma aula de circuitos elétricos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o indutor. Então o indutor, gente, ele nada mais é do que a gente pegar um fio esmaltado, tá bom? Vamos focar nisso daqui, o fio tem que ser esmaltado, não adianta ser um fio de cobre que a gente tira a capinha dele, né, a isolação, o PVC dele, e enrola ele, que não adianta, né? A gente precisa que os elétrons eles façam esse giro aqui, ó, eles fiquem girando feito doido, diríamos assim, e depois saiam por aqui, tá? É necessário que haja esse círculo aí dos elétrons, né? Que eles façam essa espiral. Então, o nosso fio ele tem que ser esmaltado, porque se o nosso fio não for esmaltado, o elétron simplesmente vem aqui, ó, e passa direto, tá? Não tem por que ele ficar dando volta, tá? Então, o nosso fio tem que ser fio esmaltado. Onde é que eu acho fio esmaltado? Existem várias lojas que vendem. Se você quiser procurar aí na sua cidade, procura algum lugar que faz rebobinamento de motor que você vai achar fio esmaltado. Gente, o nosso fio aqui é um condutor enrolado em forma de espiral e ele é denominado como indutor, ou se a gente quiser a gente também pode chamar de bobina. Acontece que quando a gente passa uma corrente por uma bobina, dessa forma como eu falei, essa bobina ela gera um campo eletromagnético, tá? E aí esse campo eletromagnético ele vai produzir aqui as linhas de força, para quem se lembra aí da física. As linhas de força saem do polo norte e vão para o polo sul. E essas linhas de força aí, elas interagem com as cargas que estão dentro desse campo eletromagnético, né? Então, basicamente, a nossa bobina ela consegue gerar esse campo eletromagnético e se a gente passar uma corrente contínua, isso daí vira um ímã. Então, se a gente quiser gerar um eletroímã, né, a gente consegue simplesmente pegar um prego que seja feito de fato de ferro. Se a gente enrola, dá muitas voltas neles, 300, 600 voltas, é bastante volta mesmo. Todas bem juntinhas ali, faz aquele enroladão de fio, tá, gente? Não é para ficar bonito, só se você for vender ou alguma coisa do tipo. Faz aquele enroladão de fio no prego, né? O prego tá aqui no meio. E aí ele vira, cada vez que você energizar isso daí, vira um ímã. Você vai ver que ele vai atrair outras peças de ferro e coisas do tipo. E quando você desenergiza, ele deixa de ser um eletroímã. A corrente que vai passar por aqui é razoavelmente alta, tá? Então você precisa de uma fontezinha aí que consiga fornecer essa corrente. Isso aí é uma das aplicações dele, tá? A gente consegue utilizar essa bobina para gerar esse campo eletromagnético quando a gente aplica corrente DC. Quando a gente aplica corrente alternada, né, corrente AC, aí a gente vai utilizar essa nossa bobina aí para outras coisas, né? A gente pode utilizar ela também para armazenar energia, como é o caso no caso de conversores, e a gente também pode utilizar ela aí para gerar um filtro, né, para utilizar dentro de uma topologia de filtro. Então, uma coisa importante que eu já comentei para vocês, quando vocês forem fazer a bobina, vocês vão fazer ela sem ser com as voltinhas muito separadas, pois a gente precisa ter a junção, né, do campo eletromagnético gerado por cada volta. Então, se elas estão bem juntinhas, esse campo ele fica mais intenso, né? Se a corrente que passa pelo nosso indutor muda, o efeito do campo eletromagnético também muda, tá, gente? Então, se a gente está injetando uma corrente numa direção com uma intensidade e a gente pega e aumenta a intensidade da corrente, a gente vai ter um campo maior, tá? O aumento na corrente expande o campo elétrico, o campo eletromagnético, tá? E um decremento decrementa o campo, né? Reduz aí a intensidade desse nosso campo. A gente tem alguns tipos de indutor, né? Vai depender do que a gente tem dentro desse, como núcleo desse indutor, né? É o ferrinho que fica no meio para a gente dar a volta nele. Esse daí é o núcleo, tá? E a gente também pode ter dois tipos de indutores. A gente pode ter os indutores fixos, onde a indutância dele não muda, e a gente pode ter os indutores variáveis. Se a gente pegar uma bobina aqui, ó, e der várias voltas, e aí a gente colocar alguma conexãozinha bem aqui, ó, e essa conexão puder caminhar para um lado e para o outro, aí a gente consegue construir aí uma indutância variável. É basicamente um transformador variac, né? Ele basicamente faz isso dentro dele.
A gente também pode ter a classificação do nosso indutor quanto ao núcleo. A gente pode ter um núcleo de A, né, onde o que tem ali no meio é A. Se eu utilizar um cano, algum material não metálico, a gente considera como sendo A. A gente pode ter ferro, tá? E a gente pode ter ferrite. O ferro é utilizado geralmente para baixas frequências e o ferrite é utilizado para frequências maiores. Aqui a gente tem uns símbolozinhos de indutores, a gente tem os encapsulados, né? A gente tem os variáveis, que a gente consegue modificar a indutância por chave de fenda. E a gente tem os toroidais, né? Que tem essa forma de roda, diríamos assim. E a gente tem esses outros dois tipos de indutores aqui que a gente pode construir, né? E estar utilizando. Então, gente, nos indutores a gente tem uma propriedade que é muito importante, que é a indutância. Essa indutância é basicamente uma medição da habilidade de uma bobina estabelecer tensão induzida como resultado da variação de corrente. Essa tensão induzida possui sentido contrário à corrente. A indutância é medida em Henry e a indutância de uma bobina é 1 Henry quando uma mudança de 1 ampere através da bobina induz uma tensão de 1 volt. A gente vai já ver essa questão aí da indutância. Tá aqui, ó, a tensão induzida é função da variação da corrente da indutância. Então, aqui a tensão induzida, meu indutor, corrente, e aqui é o tempo, né? Então, basicamente, a gente vai ter aí no nosso indutor, ó, sempre vai surgir nele uma tensão quando eu tiver variação de corrente. Então, consequentemente, a gente já pode enxergar aí que o nosso indutor é, de certa forma, uma proteção contra a variação brusca de corrente. Se eu tiver uma variação brusca de corrente e aí a gente associar o indutor em série, a gente consegue ter aí uma amenização aí, dessa variação brusca da nossa corrente. Como que a gente melhora aqui a nossa indutância, né? Aumenta a intensidade dela, diríamos assim. Se a gente utilizar um núcleo, né, de metal, como ferro, ou níquel, ou ferrite, a gente consegue melhorar aí a nossa indutância, tá? A utilização de materiais permeáveis, como o próprio ferro e o ferrite, deixam esse campo mais forte, tá? E o que vai influenciar nessa nossa indutância? O que vai influenciar nela é o comprimento do meu material que compõe o núcleo, a área que a gente tem aqui nesse nosso núcleo e o número de voltas. Então, olha só, aqui eu coloquei a nossa formazinha da indutância, né? Para a gente ter uma base de quanto que é a indutância. Quem for construir a sua, eu recomendo utilizar como base alguns websites aí que tem, que você consegue calcular a sua indutância facilmente a partir dos aspectos construtivos. Aqui a gente tem o número de voltas, né, diretamente proporcional, e o legal é que o número de voltas é quadrado, né, é quadrático. Então, quanto mais voltas eu colocar, melhor, mais vai aumentar a indutância do meu núcleo. A gente tem também a área aqui do nosso material, né? Quanto maior a área também melhor. Em compensação, se o comprimento desse meu material for muito grande, aí a gente tem uma piora da nossa indutância. E a gente tem também aqui como fator que auxilia, né, diretamente proporcional, a permeabilidade magnética daqui que compõe o caminho pelo qual o nosso fluxo magnético vai passar. Então aqui nesse caso aqui a gente teria metal e teria um pedaço aqui também de ar, tá, gente? Então com isso daí a gente consegue ter uma base de quanto que vai ficar a nossa indutância. No indutor, quando a gente está trabalhando com ele no circuito, a gente também tem a constante de tempo LR, né? Quando a gente está trabalhando no circuito onde esse meu indutor está em série com uma resistência. A constante de tempo dele é levemente diferente da do capacitor. A constante de tempo dele é indutância dividido pela resistência. E aí acontece a mesma coisa que a gente viu lá no capacitor, só que lá no capacitor a gente enxergava a tensão sobre o capacitor. Aqui a gente vai olhar a corrente que passa por ele. Então, com uma constante de tempo, a gente tem aqui um aumento aí, ó, da corrente até 63%, com 2, 86%, 3, 95%, 4, 98% e 5, 99%, praticamente aí 100% da minha corrente. A mesma coisa, a gente tem essa mesma curva, só que reversa quando acontece aí a descida, né? A gente vai ter aqui, ó,
indo para zero aí com os mesmos valores, com o complemento dos mesmos valores. Então a gente pode olhar aqui, ó, basicamente a gente tem essa resistência, essa indutância aí que vai ser alimentada. Nossa chavezinha ainda não está aberta, ela está desconectada. Então assim que a gente conecta a nossa chavezinha, depois de uma constante de tempo, a corrente chega aí no 63%. Depois de duas constantes, chega em 86%. 3 constantes de tempo, 95%. 4 constantes, 98%. 5 constantes de tempo, 99%. Aqui é o gráfico do descarregamento. Como vocês podem ver, é a mesma coisa, com uma constante de tempo 37%, 14%, 5%, 2% e 1%. E aí a gente pode olhar aqui rapidamente. Dessa vez aqui o nosso indutor já está aqui carregado, né? E aí a gente conectou a ele uma resistência. Então vai passar uma corrente aí fluindo pelo meu indutor e pela minha resistência. Então depois de uma constante de tempo, uma vez que o indutor está perdendo carga, né? Pois ele que está alimentando o circuito. Depois de uma constante de tempo, a gente chega em 37% da corrente. 14% depois de duas constantes de tempo, 3%, 5%, 4 constantes de tempo, 2%, 5 constantes de tempo, basicamente 1%. Pessoal, pela aula de hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre indutores. Tem bastante coisa ainda para ver sobre indutores e capacitores que a gente olha mais detalhadamente em análise de circuito CA, né, corrente alternada, e também em eletrônica. Mas por hoje, para não prolongar muito, a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.